que é o mal? Vamos ver se a gente define primeiro, porque assim, só para introduzir a história, a gente está acostumado a jogar RPG desde muito tempo. E as bases do jogo, as bases de tudo que falaram para nós, que nos ensinaram, que nós começamos a jogar são heróis que são puros de coração, lutando contra algum tipo de mal. Então nós vamos começar hoje meio que definir o que é esse mal. O que é isso que as pessoas lutam tanto contra? O que é essa situação, essa entidade, esse recurso, essa condição? Jesus, você que é o que pesa sobre sua cabeça a coroa. O que é o mal? Eu acho que o mal é uma questão. Aí vou deixar talvez a definição filosófica pro Marcelo. Porque Marcelo é o cara. Porque é uma coisa muito subjetiva, né? No sentido de que às vezes o que é mal para um pode não ser para outro, assim como o bem também é. Então, tecnicamente, um não vive sem o outro. O bem é o oposto do mal, o mal é o oposto do bem. Eu vejo como uma ação para causar malefícios. E aí, eu não sei se malefício deveria ser explicado ou se ele fica redundante como uma questão de já falando do que é mal, mas tem a função de prejudicar de alguma forma outra pessoa ou outra situação, ou outra entidade que seja, para em ganho próprio ou não. Às vezes você pode fazer o mal só pelo mal mesmo, sem que você esteja ganhando nada com isso. Só para que outra pessoa perca. Então, acho que grande parte da definição seria prejudicar o outro, independente das intenções. Independente do ganho, né, que você vai ter com isso. Querendo ou não, acho que de qualquer maneira o ganho existe, né? Porque você fala assim, mas às vezes faça o mal sem ganhar nada. Mas a pessoa ganha satisfação, né? Não, mas é porque tipo, não existe o ditado fazer o bem sem olhar a quem, existe também o fazer o mal sem olhar a quem. Existe um episódio no Friends onde a Phoebe e o Joey discutem sobre o que é ser benevolente, o que é ser caridoso. Porque se você faz caridade, não ganha nada, mas se sente bem, significa que você fez caridade para se satisfazer. Então você está sendo egoísta. Marcelo, vou abrir as portas para a filosofia. Não haveria altruísmo absoluto, né? Vou abrir as portas para a filosofia. Marcelo, o que é o mal? O que é o mal? O mal é esse bichinho que tá na foto aí. Olha só, parabéns. Você não conhece que bichinho é esse que está na foto? Você perdeu uma coisa muito importante na vida, na sua formação como pessoa. Na verdade, o mal que tá na foto não é o mal com L, é o mal com U. É verdade, é o mal com U. Eu já vou corrigir, porque ele é o mal com U. Não, o texto tá certo. A criatura que é o mal com U. É verdade. É o mal no sentido de... Não me confunde, Marcelo. A sua filosofia corrompe, cara. Mas aí é gramática. É só você lembrar que mal com L é substantivo. Não, mas aí tá certo, porque eu pensei certo. Você que tá aí me confundindo, cara. Cara, então, já discordo do Jesus aqui, ó. Pá, vou abrir uma divergência. Você tem todo o direito de estar errado, cara. Eu tenho. Eu rotineiramente uso esse direito. Cara. Eu uso tanto esse direito que eu transformei ele num dever. Todo dia eu tenho que estar errado pelo menos uma vez. Não, é o seguinte, eu acho que existem 3 fatores principais para você definir se um ato em si é mal, malvado, maligno ou qualquer palavra do tipo. Agência, efeito e dolo. O que quer dizer isso? Dolo, palavra bonita. É intenção, né? Então, assim, o primeiro fator é agência. Você tem que ser capaz de fazer algo. Você tem que ter a capacidade de agir, de alguma maneira. Poder de agência. Por quê? Porque se você tiver as piores intenções do mundo e você quiser destruir o planeta, mas você não tiver capacidade de fazer isso, você não é mal. Roubar o pirulito do seu coleguinha. Se você não tem capacidade de fazer isso, tipo assim, nossa, o meu gato, se pudesse, destruiria o planeta. Mas ele não pode. Então isso restringe. É uma ação. É para agir de maneira maligna. Você entra, então, na seara de que fazer o mal sem causar o mal é uma coisa que fazer o bem sem não causar o bem pra ninguém. Não, então, mais ou menos, é isso que eu ia falar. Filosofia. A primeira questão é que você tem que ser capaz de fazer o mal. Se você tiver todas as intenções malignas, mas você não tiver como agir para fazer isso, você, na verdade, não está entrando na segunda etapa, que é o efeito.
Se eu não tenho como fazer algo maligno, eu não tenho como causar um efeito, não interessa a minha intenção, o meu motivo. Ah, nossa, eu sou a criatura mais malévola que existe. Mas se eu não sou capaz de agir, eu não tenho como fazer o mal. O que importa é que eu haja para ser maligno, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o efeito. Por quê? Porque às vezes eu tenho poder de ação, mas o meu efeito é limitado. Sei lá, eu tenho a bactéria mais maligna do universo, mas essa bactéria tem uma ação restrita porque ela é apenas uma bactéria. Então ela não tem efeito, ela não tem como causar um efeito a ninguém. Né? É tipo o plâncton do Bob Esponja. Então assim, existe a questão de efeito, que é uma coisa que calcula, ou seja, se eu faço mal a uma pessoa ou faço mal a 10, eu acho razoável concluir que o mal a 10 pessoas é pior do que o mal a uma pessoa. Ou seja, efeito... Mas aí a gente entra também na discussão, talvez religiosa, que a gente estava até parecido com o que a gente estava discutindo mais cedo, que não existe meio pecado. Sim. Então... Não. É o que eu tô falando. Não deixa de ser maligno porque é pra uma pessoa. Eu só estou falando que pra quanto mais gente você puder impactar, pior. Porque a ideia de não existe meio pecado, mas imagina o seguinte, pecado grande. Olha eu apelando, ó. Ele vai pro inferno, é melhor descer um popstar, então, né? Esse é um dos problemas filosóficos do inferno. Eu sou malvado. Você é punido por ser mal, mas se você for muito mal, você não é um herói lá. Só piora a sua situação, não faz nenhum sentido. Eu sou muito malvado, eu vou cortar o dedinho do pé de 10 pessoas. Só que eu vou ser menos malvado, porque eu vou cortar a perna de uma pessoa só. Essa é uma grande questão. O que é pior? Filosofia. Qual é o maior impacto? Filosofia. É claro que ninguém está fazendo uma tabela de maldade, né? Tipo, não, aqui estou observando. Quer dizer, talvez alguém lá na avaliação do céu e inferno, né? Tipo, infelizmente você cortou 10 dedinhos, é muito mais grave. A gente chama tabela. No Good Place tinha isso, né? A série do Good Place eles têm uma tabela lá em que eles calculam o nível de pior é um pecado, exatamente. Mas eu acho que o principal fator, que talvez seja o mais relevante, é o dolo, a intenção. Né? Então, assim, em grosso modo, o que determina a maldade é a capacidade de causar um dano ou um prejuízo a outra pessoa ou outras pessoas de maneira intencional. Por que eu falo isso? Porque um acidente ele não é intrinsecamente mal. Ou seja, você pode ter o poder, você pode causar um acidente, mas esse acidente, apesar de ser um prejuízo a outra pessoa, ele não teve dolo. Então eu acho que a sociedade como um todo reduz o efeito de malignidade de alguma coisa, né, ou a carga de malignidade de alguma coisa pela intenção. Então, se eu atropelo uma pessoa e mato, e eu fiz isso por acidente, isso é considerado menos maligno do que se eu faço isso propositalmente. Então, existe uma carga de dolo relacionada a isso, certo? Por que eu estou falando isso? Porque há situações em que uma pessoa vai usar o seu poder de agência para causar o dano a outra, e isso não vai ser nem considerado maligno. Exemplo, legítima defesa. Ou seja, você estabelece que há situações em que uma intenção, que ainda que seja de causar o dano, não é necessariamente má. Mas aí a gente entra na questão também de ação e reação. Normalmente a legítima defesa está reagindo. Em reação. Então você estabelece que uma reação de defesa torna menos maligna uma ação. Ou seja, ela é maligna, ninguém discorda, mas ela é protegida pela sociedade no entendimento de que você tem direito à vida. Ou seja, é igual a lógica de um policial. Um policial que agride uma pessoa para cessar uma agressão a outra pessoa, ele está causando um mal, ele está causando um dano. Mas existe uma lógica de que a intenção dele é benéfica, é positiva, e isso reduz a malignidade do ato. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar em discussões de lógica, eu não vou entrar nisso aqui. Lógica utilitarista, que é aquela grande premissa do mal menor, ou seja, o objetivo é você fazer o maior bem possível, a maior quantidade de pessoas com o menor sofrimento possível, que é uma lógica utilitarista. Você vai ter a discussão do imperativo categórico de Kant, de que tem coisas em que você não pode relativizar, tem coisas que você não pode fazer porque elas são naturalmente malignas e imorais, e eles são imperativos, ou seja, não tem como você negociar dentro dela, né? Mas essa é uma grande discussão filosófica. Eu acho que, para nosso efeito aqui, quando a gente pensa em termos, especialmente de jogos, de RPG, de o que você define como mal, maligno, malignidade, eu gosto, por incrível que pareça... Não, eu vou deixar o Vermelho falar. O Vermelho quer falar, eu vou deixar ele falar. E depois eu volto ao que eu ia falar aqui desse jogo. Eu fiquei com a sensação de que você estava olhando com a carinha de voz. A gente tá comendo toda a conversa do assunto. Você tá comendo lá. Não, na verdade é o seguinte, primeiro ponto, você chegou aqui do nada, você pegou, vou assistir o Papo de Mestre no YouTube.
Hoje nós estamos falando de uma coisa polêmica. É polêmico mesmo, é polêmico! Por quê? Porque falar sobre bondade, maldades e atrocidade, defenestração de pessoas e bater em idosos, isso daí é sempre delicado. E então acostume-se. Aí você fala assim, mas vocês vão botar isso aqui no YouTube e vocês vão desmonetizar. Eles não pagam nós mesmo. Dane-se. Não tem como você tirar dinheiro do que não Do paga. que não existe, entendeu? Então, beleza. E o segundo coisa que eu ia falar é o seguinte. Mal, para mim, né, na minha concepção mais comum do mal é uma convenção. Mal é uma convenção. Em diversos níveis de maldade. Você tem desde aquela traquinagemzinha marota ao amendoim torado aí pedindo pra vocês beber água. Caralho, o amendoim torado é a única pessoa que se preocupa com a minha saúde, velho. E não é mal, ele é bom. Exatamente, obrigado, amendoim. Mas a dúvida é, ele tá fazendo isso porque ele tá preocupado com a minha saúde ou ele tá fazendo isso pra zoar minha bexiga? Pois é. Essa é a questão. Essa é uma ação benéfica ou é uma ação maligna? Qual o dolo? Tem que falar qual que é o dolo da sua bexiga. Ela é egoísta. Qual o dolo da sua bexiga? Bom, então assim, existem atitudes malignas, malvadas, malévolas do mal em diversos níveis. Desde as não intencionais às intencionais, das pequenas, das leves, das médias, das graves, gravíssimas, das imperdoáveis e dali por diante. Então você tem uma convenção, mas qual que é essa convenção? O que trata de ser bom ou ser mal? O que monta essas convenções? Bom, existem dois fatores filosóficos. Em homenagem ao Marcelo, que está todo cantinesco hoje. Tem dois fatores que as sociedades utilizam para criar parâmetros para essas convenções. O primeiro deles é a ética. A ética é aquilo que você faz mediante aos outros. Então, é uma série de cuidados, procedimentos e de normas de etiqueta que você deve seguir para que você não prejudique as outras pessoas. Travou? Não, aqui tá de boa. Pra mim tinha travado, você cortou do nada. Então, Fala etiqueta e não fala mais nada. Então a ética é um conjunto de normas, etiquetas e parâmetros de comportamento que você cumpre para não prejudicar outras pessoas, para não ultrapassar limites de convivência. Em resumo, você que quer ter uma aula de filosofia bem rápida, a ética é aquilo que você faz para os outros verem. Isso é ética. Então uma pessoa que sai por aí metendo a bordoada nos outros, pegando coisas dos outros, desrespeitando, fazendo fofoca, tomando lugar, tirando proveito, é uma pessoa antiética. Porque ela fica sacaneando e fazendo coisas que são não aceitas pelo conjunto da comunidade na frente de todo mundo. E o segundo parâmetro é a moral. A moral são os seus pensamentos, seus costumes, seus preceitos de certo e errado que você tem com você mesmo. Então você faz a coisa porque é certa ou você faz a coisa errada sabendo que é errado. Mas não necessariamente as pessoas estão aí para olhar. Então é uma coisa de você com a sua consciência. Só que aí vem um problema. Porque a ética e a moral, ela pode variar de acordo com as populações, as sociedades, o costume, a época, isso tudo varia. Então, minha definição de mal, que eu falei daquela escala de certo e errado, diversos graus e tudo mais, ela se baseia nesses dois tópicos. O que é ético e o que é moral. É simples. Porque tem muita coisa, por exemplo, que é totalmente legalizada, tá dentro da lei, só que ela é antiética. Ela é desrespeitosa. Ela é sacana. E às vezes são atitudes que são imorais, mas não são ilegais. Então a maldade, ela estaria escondida aí, nesse limite de ético e moral, onde uma pessoa vai prejudicar a outra de forma não intencional ou intencional. Então, eu acho que esse ponto que você levantou é um ponto muito interessante e, surpreendentemente, com todas as críticas e reclamações que a gente já fez aqui ao sistema de alinhamentos e tendências do D&D, eu acho que ele traduzia muito bem isso.
Por quê? Porque ele estabelecia em eixos perpendiculares, portanto, não associados diretamente, a questão de bom e mal. Que agora deu uma travada de novo. Natureza. Volta um pouquinho, Marcelo, que deu uma travada. Voltou, não? Voltou agora. Que ele estabelecia que tradições, leis, regras não são inerentemente boas nem más. Ou seja, você defender a legalidade não significa defender a justeza ou a benevolência ou a correção de nada. Você pode, é o que você falou, você pode ser algo legal e ser naturalmente imoral, ser antiético e ser nocivo, né? Por quantos anos a escravidão foi legalizada? E ela era uma coisa que hoje é reconhecida como ilegal e imoral, como antiética e imoral, e nociva e maligna. E eu acho que isso é interessante, porque eu sinceramente acho que o grande problema que a gente tinha no D&D era interpretar as coisas. Mas se você fosse ler os alinhamentos, eles explicavam bem. E era uma explicação que era simples até, de você assimilar. O conceito básico de bom e mal, e ele é derivado talvez desse universo cavalheiresco, esse universo heróico, era essencialmente empatia e compaixão. Ou seja, o mal era você depreciar ou destruir vidas inocentes por um motivo que fosse lucro, fosse diversão, qualquer motivo que fosse. Machucar, oprimir, matar outras pessoas, e tudo isso era derivado da ideia de você não ter empatia, compaixão e altruísmo. Aí você ramifica, né, a maldade com o egoísmo, com inveja, com o orgulho, com um monte de coisa. E aí ele estabelecia que você podia ser malvado, você podia ter toda essa intenção maligna de destruir e causar o mal, e fazer isso se utilizando de estruturas, convenções, tradições e leis, e aí você era o leal e mal. Ou você podia ser a pessoa cujo único objetivo era o próprio interesse, era uma coisa individualista, que você ignorava qualquer estrutura e convenção social, e fazia isso por meio da destruição, de causar dano, de causar prejuízo, você era o caótico mal. E o neutro fazia isso de acordo com a conveniência. Então, assim, eu acho que era eu sempre achei que o sistema de tendências e alinhamentos ele foi bem pensado, filosoficamente falando. Ele só era difícil de traduzir em ações e traduzir em interpretação. Ensinar sempre o jogador a usar, né? É isso, porque você tinha que entender, você tinha que tentar traduzir isso para ações. E isso sempre foi muito fácil para você fazer com vilão, né? Era fácil você fazer um vilão caótico mal, era fácil você fazer um vilão leal e mal. Um é tirano e o outro é um psicopata, o outro é um maluco, o outro é o coringa, né? Agora, você fazer isso com um personagem, você interpretar isso como um personagem era muito complicado. Sempre foi. A gente já falou, acho, sobre isso. Sobre como é difícil você jogar RPG com grupos malignos. Sim. Né? E eu acho que está associado a esse conceito básico de maldade. Porque se você não tem paixão e você não tem compaixão, e você não tem empatia, você não consegue abarcar os conceitos básicos de uma campanha, de você jogar em grupo, porque todos eles são necessários para você ser companheiro, para você ser altruísta, para você ter algum conceito de camaradagem, de suporte, de apoio. Né? Tipo assim, é um grupo de 4 personagens malignos. Todos eles vão aproveitar a primeira oportunidade para atrair o outro em prol de um interesse próprio. Porque é da natureza da malignidade você ser egoísta. É da natureza da malignidade você colocar um interesse pessoal acima do interesse coletivo. Então, a primeira oportunidade que tem, eu não tenho por que gastar uma magia curando essa pessoa. É melhor eu deixar ele morrer aqui e correr, usá-lo de isca para manter a criatura aqui mastigando o corpo dele enquanto eu fujo. Né? E essa é a dificuldade de você jogar com personagem maligno. É que a ação naturalmente má, a vida naturalmente má, a ideologia, vamos dizer assim, naturalmente má, te impede de ser companheiro, de ser camarada, de fazer ações em grupo, a menos que você seja obrigado a fazer isso. O Vampira Máscara tinha, acho que a 4ª edição, ele trouxe a questão dos 7 pecados capitais e as 7 virtudes, que eram um guia de comportamento pro personagem. Então ele se direcionava tanto na parte boa, que é você tendo uma das 7 virtudes, quanto na parte dos pecados. Eu vi aí que o Amendoim Dourado falou
do alinhamento, né? Um livro que trazia o alinhamento, que era a reação do personagem com cada alinhamento ao ver uma criança roubando. E, cara, eu sempre desde quando eu comecei a narrar D&D, na 3.0, que eu nem vou considerar quando eu narrei a D&D, porque eu não sabia nem o que era taco, mas quando eu comecei a narrar, eu sempre cobrei alinhamento. Eu sempre cobrei. Porque você não está sendo você está sendo um personagem. Então ele tem que ter estribeira, ele tem que ter um trilho pra seguir. Porque senão é você. Você tá fazendo você. E aí não é tão simples assim. Mas eu sempre gostei do alinhamento, sempre gostei dessa ideia, principalmente como guia interpretativo e para separar realmente o que tem de personagem, o que tem de cenário.